Eu deixei meu celular aqui. Olá, gente! Tudo bem? Vamos esperar aqui o pessoal ir entrando. Oi, Cris, tudo bom? Oi, gente, Ana Lu, Carmen, bem-vinda. Dila Costa, Frane Barbosa. Bem-vindas. Oi, Li, tudo bom? Oi, Flá. Eu que agradeço, Ana Lu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Miguelito, fica quietinho aqui, meu filho. Aê! Muito bom. Oi, tia Todinho. Como tá o Murilo? Tudo bem? Oi, Lígia, que prazer. Gente, então hoje nós íamos falar um pouquinho sobre adaptação de material, né, com a Aline Costa, psicopedagoga lá de Limeira, mas ela teve um problema de aula e parece-me que com saúde da filha e a gente vai fazer então na semana que vem. Então eu resolvi hoje falar um pouquinho dessa questão. Mando sim, tia Todinho, um beijo pros meninos. Oi, Sô, tudo bem? Então eu resolvi falar um pouquinho dessa questão assim. Então a criança, quando chega na escola, né, o que é necessário fazer? Ou mesmo que ela, pros pais em casa, né? Então o que é necessário a gente entender e saber e conhecer para que essa criança seja bem acolhida, para que essa criança realmente consiga aprender. Vocês podem colocando aí, tá? Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer uma pergunta, recebi uma criança, aconteceu isso, deu certo, que não deu certo, pra gente ir trocando, tá? Então, o que eu trouxe pra vocês é assim, ó. O que é a primeira coisa que a gente precisa quando tem uma... Bom, para qualquer criança, né? Mas principalmente com as crianças com autismo. A gente precisa conhecer essa criança, né? Oi, Jana, bem-vinda. Se eu não sei como é essa criança, provavelmente eu vou ter muita dificuldade de trabalhar com ela, né? Então, eu tenho uma ficha aqui. Eu sei que quando eu mostro aqui pra vocês, fica ao contrário, né? Mas não sei fazer de outro jeito ainda. Vou aprender. Então, ó, esta aqui é uma ficha que eu fiz pro Miguel. Ainda acho que na educação infantil, deixa eu ver se tem o ano aqui. Ai, não tem o ano que foi, não sei dizer, talvez no segundo, terceiro ano, acho que alguma coisa assim. Né? Porque já tava grandinho aqui, ó. Acho que foi no terceiro ano. Então, essa ficha, eu tirei, na verdade, um modelo do site da Andrea Werner, sabe? Lagarta Vira Pupa. É um dos sites que eu indico muito, né? A Andrea tem um blog, ela é mãe do Theo. O Theo tá hoje com 11 anos e aprendi muito com ela quando eu iniciei aí, né, nas questões do Miguel. Então eu aprendi assim, ó, que uma das coisas fundamentais é a gente conhecer a criança. Então, o que eu tenho que... Eu coloco lá depois pra vocês, tá bom? Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber coisas que a criança gosta. Eu tenho que saber algumas coisas sobre essa criança. Eu tenho que saber como que essa criança se comunica, porque quem vai saber como é, né, tudo isso da criança? Os pais, né? Então eles têm que trazer para a escola quando chegam como é essa vida da criança, né? O que ela já tem, o que ela ainda não tem também. Então, como me ajudar? Porque os pais
provavelmente já vão ter alguma técnica e saber um pouquinho, ou os pais, ou os profissionais que atuam com essa criança, né? Pode ser. Olha, geralmente, quando ele tá numa crise, você pode fazer isso, 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 isso. Se a criança tá chorando, geralmente ela fica com muita sede, ela fica irritada. Então, assim, isso aqui ajuda muito o professor, né? Habilidades. Eu vou dar uma lida em algumas coisinhas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, coisas que eu gosto. Então, eu coloquei, né, na época, ouvir histórias, balançar, pula-pula, piscina, brincar no computador. Então, se o Miguel teve, nesse momento que ele chegou, uma crise de comportamento disruptivo ou de choro, o que vai acontecer? A professora vai dar uma olhada lá, já pode perceber algumas coisas que ele gosta e tentar fazer algumas dessas coisas lá na escola para que ele se acalme, né? Sobre mim, tenho autismo, tenho um irmão gêmeo que se chama Matheus, tenho uma cachorra chamada Lola, gosto de abraçar e beijar as pessoas, como muito rápido e sem mastigar. Preciso ser lembrado de ir ao banheiro e tomar água. Então, algumas questões assim. Então, você pode utilizar isso também. Bom, ele tem uma cachorra chamada Lola, então tá com alguma questão? Vamos falar da Lola. Miguel, verdade, você tem uma cachorra chamada Lola, né? Você traz a criança para um foco determinado, o que pode ajudar bastante ela diminuir este comportamento de ansiedade ou de algum comportamento disruptivo que ela tiver naquele momento, né? Coisas que me irritam. Porque às vezes, né, a gente sabe que uma das características das crianças com linguagem com autismo é o quê? Um déficit de linguagem. Ou não fala, né? Ou não tem uma comunicação verbal mesmo, ou mesmo que tenha essa comunicação verbal, ela é muito pobre. Então, as crianças às vezes não usam, né, para se comunicar, para dizer o que quer, né? Então, é importante, olha, coisas que me irritam. Então, o que eu percebia em casa e aí eu mandei para a escola. Então, não saber a minha rotina, ter a minha rotina alterada, sons muito altos, muito estímulo visual, excesso de pessoas, estar com fome, com sono, esperar por algo, né? Que é uma coisa que a maioria das crianças tem, mas as crianças com autismo geralmente num nível, né, maior, nessa dificuldade de esperar, né? Não poder fazer o que eu desejo, que também vem aí de encontro com essa coisa da frustração. Então, é bastante importante. Por quê? Porque tem crianças com autismo que não gostam de ser tocadas. O que é diferente do Miguel, que ele adora abraço. Quando ele tá mais nervoso, se você, calma, vem, aperta, né, dá uma apertada, ele dá uma relaxada, né, porque ele tem uma hipossensibilidade tátil. Então, essa ficha, e depois eu deixo lá pra vocês, tá bom? É super importante. Tia Todd, essa palavra esperar é o caos, né? Ela gera, sim, geralmente um problema muito, muito sério, né? Então, através dessa ficha, você vai conhecendo um pouquinho. Tem uma coisa muito importante, eu nem me lembro se eu coloquei aqui. Coisas que me ajudam, eu acho que eu nem coloquei isso. É saber qual é o interesse, o foco de interesse, né? Então, as crianças com autismo geralmente têm um foco de interesse, algo que gostam. Então, eu já tive alunos, tive um aluno que ele gostava de livros, então andava com livro embaixo do braço, para cima e para baixo, adorava livro. Já tive alunos que gostavam só de carrinho. O Miguel gostava muito de cavalinho. E ele pegava, eu falei que eu ia separar uns brinquedos e esqueci. Então ele pegava o cavalinho e fazia assim, ó, até quebrar as patinhas de trás.
né? Ele brincava muito com esse cavalinho, fazendo sempre ali aquele mesmo movimento. Então, assim, quando a criança tem um foco de interesse, é importante você saber. Por quê? Porque você vai usá-lo. Já já vou explicar como. E uma outra questão também, se a criança tem um objeto de apoio. Porque o que acontece? Bom, qualquer criança quando entra na escola tem uma dificuldade, né, de se adaptar, de conseguir ficar naquele espaço com pessoas que ele não conhece, né? E devagarinho as crianças vão se adaptando. As crianças com autismo às vezes demoram bem mais, né? Às vezes não, mas às vezes sim. Então o que é muito importante? Ele gosta muito do travesseirinho dele e tal. Leva o travesseiro para a escola. Ele gosta muito de um bichinho de pelúcia que ele dorme. Ele gosta muito de um paninho, gosta muito da garrafinha que ele toma água. Então, é importante saber isso. E aí, tem uma questão, assim, que na escola, às vezes as professoras falam, né? Ah, mas eu vou deixar ele ficar com esse brinquedo o tempo todo? E as outras crianças? As outras crianças vão olhar e vão todas querer também trazer o seu brinquedo de casa, seu travesseiro de casa, seu paninho de casa. Então aí é todo um trabalho que a gente faz de orientação e conhecimento por parte das crianças, por parte de todos da escola, de que aquela criança tem uma necessidade diferenciada. Mas como que eu vou fazer isso, por exemplo, com crianças de 1 ano e meio, né? Que a gente sabe que tá lá na creche, né? Já trabalhei muito, várias professoras até que estão aqui comigo, né? Que estavam com as crianças lá. Como que eu explico isso para criança? Explicando. É muito simples. Quando a gente consegue entender que ele precisa dessa diferença e que para ele é importante, o que acontece? Eu consigo transmitir isso para todo mundo e mesmo as crianças de 1 ano vão entender, né? Então, eu posso dizer, a criança vai lá, por exemplo, então na roda inicial lá da sala de aula, quando as crianças chegam, né? Geralmente o que acontece quando elas chegam? A professora, as monitoras já vão tirando as chupetas, que eles chegam, né, com chupeta, já vão guardando, ou aquelas um pouquinho maiorzinhas, já pendura a mochila, já vem pra roda. E aquela criança com autismo? Ah, mas ela ficou com o paninho. Então, é todo um trabalho que você vai fazer explicando que aquela criança ainda não consegue fazer, mas que daqui a pouco ela vai aprender, né? Até tem, deixa eu pegar aqui alguns livros para mostrar para vocês. Muito importantes para a gente usar nesse momento. Ó, esse livro aqui, Tudo Bem Ser Diferente, tá? Ele é fantástico. Então, quando eu conto para a criança uma história dizendo que tudo bem ser diferente, porque a gente pode ser grande, pequeno, médio, grandão, porque a gente pode... Aí, uma criança pequenininha, você vai contar esse livro inteiro? Lógico que não, você separa algumas gravuras, né? Tudo bem chegar em último lugar, que é uma coisa que para eles é super difícil, né? Que tudo bem... Ó, ter mães diferentes, pais diferentes, eu adoro. O Todd Parr, ele é fantástico, ele tem livros muito bons. Então, quando você faz todo esse trabalho, então lá na roda, no início, você começa a conversar com as crianças que nós somos todos diferentes, que cada um tem o seu jeitinho de ser, né? Aí, o que eles vão fazendo? Eles vão entendendo que não tem problema, né? Aquela criança ainda está com a garrafinha, olha, porque ela ainda não consegue, mas ela vai aprender. Vamos prestar atenção aqui? Vamos sentar aqui? Você já consegue. E aí você vai estimulando aquela criança a conseguir cada vez mais e você vai fazendo com que eles entendam que a outra criança ainda não está pronta para isso.
né? Então tem vários livros, ó, tem esse aqui que chama Diversidade, que é muito legal. E aí você pode fazer também umas coisas, eu já fazia bastante enquanto professora de educação especial. Naquela sala a gente mandava um livrinho desse com um caderno grande de desenho para que os pais contassem a história para os filhos em casa e contasse um pouquinho se em casa tem alguma pessoa com deficiência, se tem alguém na família, se eles já tinham contato com alguém. E é tão legal, gente, porque, olha, quando trazia, e a gente pedia para o pai, né, faz todo um início ali naquele caderno, e a gente pedia pros pais, oi Lu, tudo bem? Usa bastante, né, Lu, nas escolas, que legal. Então a gente pedia para o pai escrever e desenhar ou colar alguma coisa, alguma reportagem, qualquer coisa. E vinha cada coisa, gente, e às vezes eu ficava assim extremamente emocionada. Eu me lembro uma vez que veio o relato de um pai que os pais eram surdos e a gente na escola, era no início do ano, a gente não sabia, né? E aí o pai relatando que foi fundamental, que com esse livro ele tinha conseguido trabalhar de uma maneira muito melhor a questão da surdez dele, acho que era um dos pais só que tinha, não me lembro direito agora, gente, acho que era um dos pais. Mas que ele tinha conseguido trabalhar a questão da deficiência dele, da surdez dele, contando, né, essa história. Então, olha, muito legal. Esse aqui também, esse é da Andrea Werner, que é do site Lagarta Vira Pupa, que eu falei pra vocês. Ele fala bastante das características do autismo mesmo, né? Então, por que que meu amiguinho não fala? Por que que ele não olha pra mim? Por que que quando eu quero brincar com ele, ele não quer brincar comigo, né? Então, você já não precisa, é aquilo que eu falei, não precisa você contar o livro inteiro numa sala de criança com 2 anos, porque não vai dar. Mas você vai tirando algumas partes, você vai percebendo qual é o foco daquele momento que tá mais difícil, né? Esse também é bem legal, na minha escola todo mundo é igual. Que mais? Esse aqui é mais para adultos, né? É bem legal pra gente trabalhar em reuniões com os professores, tal, para trabalhar bem essa questão da diferença também. Quando é um aluno com síndrome de Down, né? Enfim, tem vários que aí depois eu vou colocar também pra vocês. Vou deixar lá, tô organizando o meu Instagram, vocês viram, né? Tô tentando dar uma organizadinha e é aquilo bem que eu falei mesmo, a gente tá começando com essa questão das redes sociais, né? Então devagarinho eu tô arrumando, colocando lá. Oi Yuri, tudo bem? Bem-vindo! Colocando lá algumas coisas que podem ajudar, né? Bom, então eu conheci o meu aluno, né? Fiz uma reunião com a mãe, trouxe as questões, conversei, observei, né? Porque às vezes em casa ele é de um jeito e na escola ele vai ser de outro. Então eu tenho que confiar nisso, eu tenho que perceber tudo, conhecer tudo que ele traz, mas eu também tenho que ter a minha avaliação e o meu olhar. Então eu vou fazer uma avaliação com ele. Quando acontece isso, como que ele age assim, vou percebendo como é que ele vai ficando, quando eu dou uma ordem, e aí eu também vou fazendo a minha avaliação. E aí é muito importante a gente pensar uma coisa, né? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem, né? Escola é um lugar para as crianças se relacionarem, se socializarem. E aí eu discordo bastante, né? Eu acho que a socialização, a interação, ela vem sim, não tem como, porque você tá num espaço social com muitas pessoas, mas o objetivo da escola é a educação formal. Oi, Karen! Beijo! Bem-vinda! O objetivo da escola é a educação formal. Então, o que é educação formal? Mas, Suzy, nós estamos lá no... mas ele gosta de cair, sabe, tadinho? Vou deixar você aqui do ladinho pra você encostar melhor. Ele vai ficar aqui do lado, tá, gente? Vocês não vão ver,
Mas se eu precisar dele, né, Miguelito, você tá aqui, né, pra me ajudar. Assim ele fica mais confortável e eu também. Então, se... Perdi, olha que horror que eu tava falando. Voltando. Gente, me ajuda aí. O que eu tava falando mesmo? Olha que horror. Deu um branco. Bom, vou dizer o seguinte. Então, a gente precisa saber que para aprendizagem... Ah, lembrei, né? Que a escola é um espaço de aprendizagem formal. Então, é ótimo. Obrigada, Ana Lídia. Então, é lógico que as crianças vão se socializar, vão aprender, né? Mas o objetivo da escola é aprendizagem formal. Mas aprendizagem formal lá na educação infantil? Sim, lá na educação infantil. Né? Então, o que é aprendizagem formal lá na educação infantil? É prestar atenção, é conseguir sentar, é conseguir olhar, é conseguir imitar, é conseguir aumentar a linguagem, tudo isso. Mas socialização não, Sus? Sim, também, né? Mas ela vem com tudo isso, né? Com todo esse trabalho. Então, como que uma criança vai aprender se ela não olha? Como que uma criança vai aprender se ela não senta? Como que uma criança vai aprender se ela não foca a atenção? Então, existem várias coisas que eu preciso pensar antes de pensar em ensiná-la a aprender a ler e escrever, vamos colocar, né? Que é o objetivo da escola a partir do ensino fundamental. No meu ponto de vista, eu sei que tem algumas escolas de educação infantil, inclusive particulares, né? A gente sabe que pelo menos aqui em Campinas, a rede pública não tem o objetivo de alfabetizar, né? Tem sim o objetivo de trabalhar todos esses conceitos e contextos para que a alfabetização ocorra de uma maneira tranquila. Mas a gente sabe que tem escolas particulares que trabalham, né, com a questão da alfabetização. E aí tudo bem, cada um tem, né, o seu foco. Então eu preciso saber, essa criança, olha, essa criança consegue... Estou pegando aqui alguns itens para passar certinho para vocês. Espera só um minutinho. Ó, ela consegue olhar nos olhos? Ela consegue sentar? Ela consegue apontar? Ok, não tem ainda uma linguagem verbal, mas ela precisa ter uma linguagem comunicativa. Essa linguagem comunicativa pode ser através de gestos, através de olhares, né? Da emoção, da própria expressão facial, né? Ela consegue responder ao seu nome, né? Ela consegue nomear objetos, ela consegue imitar e principalmente ela consegue comunicar as questões que ela quer, que ela precisa, que ela não quer. Ela consegue fazer tudo isso? Então, é isso que eu vou precisar trabalhar com ela. Ai, mas olha, como é que eu faço? Não adianta, ela não olha pra mim, Suzy. Eu chamo e ela não olha. Ah, então nós vamos fazer o quê? Lembra aquele objeto de interesse que eu falei? Aquele foco de interesse que a criança tem? Lembra? Então, eu tinha. Não vi se a Camila tá aí, mas se a Camila tiver, né? Tinha um aluno com o qual eu trabalhei. A Camila é mãe dele. E ele ficava com a garrafinha embaixo do braço e o paninho no outro. Ia pro refeitório, ia pro parque, na roda, na sala, em todos os lugares ele tava com aquela garrafinha e com aquele paninho, né? Então, às vezes ele colocava um minutinho no chão, aí a gente pegava, Enzo! Aí ele olhava. Quando ele olhava, Enzo, sua garrafinha. Então, você usa aquele objeto que é de interesse dele para que ele possa olhar para você, aprender a olhar, né? Então, você não vai ficar assim, ó. O Enzo está sentado lá do outro lado. Assim, Enzo. Não adianta, você vai chamar uma vez. Enzo, não olhou. Você chega mais perto, próximo da criança. Enzo,
Ele tá brincando lá com alguma outra coisa. Aí você pega e tampa aquele foco de interesse e mostra. Olha, a Enzo. Então você vai ensinando a criança a atender quando você chama pelo nome. Né? Suzy, mas e apontar? Como é que eu faço para ensinar uma criança a apontar? Você faz junto com ela. Ela não sabe fazer ainda? Não sabe. Vou usar o Miguelito agora. Então vamos lá. Né? Então, ele não sabe ainda, ele quer a garrafinha, tá? Ó. Mas ele não sabe dizer que ele quer, ele não sabe apontar. E tem crianças que não conseguem nem ir lá e pegar. Quer, mas não tem essa reação, não tem essa atitude. Então, o que é que eu faço? Junto com ele, eu pego o dedinho dele e falo: a garrafa. Fala: eu quero. Ah, entendi, você quer a garrafa. Então, existem alguns passos que a gente tem para fazer uma adaptação de um material, né? Porque você não vai simplesmente chegar e entregar para ele. Não, né? Você vai tentar, vai verificar aonde que ele chega. De repente, quem já tá apontando, você vai trabalhar o quê? Querer que ele faça algum som para iniciar uma linguagem verbal para pegar a garrafa, né? Então, vamos imaginar, ele tá lá. Você fala: olha, o que você quer, a garrafa? Fala pra Suzy: garrafa. Não saiu nada. Garrafa. Ah, isso! Muito bem! Garrafa. Pode pegar a sua garrafa. Né? Porque você tá, ele não falava nada. Um som que ele der, você tem que estimular. Porque a gente sabe que o comportamento, ele é guiado pelo quê? Pelos reforços. Quando você dá um reforço positivo, a criança vai querer repetir aquele comportamento para ganhar um elogio ou para ganhar qualquer que seja o reforço positivo que você vai dar para ele. Certo? Então, e o nosso comportamento é assim. A gente quer fazer as coisas para ser elogiado, para ser reconhecido. Todo mundo é assim. Não adianta a gente dizer: ah, não, para mim tanto faz. Não é tanto faz. É gostoso quando você faz uma coisa e a pessoa reconhece, a pessoa elogia. Não é legal? Todo mundo não quer repetir esse comportamento quando você ganha esse reforço positivo? A criança também. Né? Então vai depender muito do momento que ela está para você verificar qual é o tipo de reforço que você vai dar. Agora, a criança não fala nada, tá? Nada. Você fica lá: não, fala garrafa. Não, você precisa falar garrafa. Garrafa. Não resolve. Se ele não fala nada, ele é o apontar ainda primeiro. Se ele já tá apontando, é qualquer som que sair. E se não sair, você faz o som por ele. Garrafa, muito bem. Né? E, ótimo, é assim. Devagarinho ele vai conseguindo, dentro da limitação de cada um. Ah, tem gente que não fala nada, criança com autismo que nunca vai falar. Tem criança que nunca vai falar. Mas isso não significa que ela não possa se comunicar. Né? Através do gesto, através das emoções, através das expressões, ela vai conseguir, né? Então, vamos imaginar que o Miguelito só gosta de brincar de carrinho. Então, ele fica lá o tempo todo com o carrinho, vira a rodinha pra cima, né? Vira a rodinha lá e fica só fazendo isso. Então, como que eu vou estimular, Suzy, essa criança a brincar diferente? Ele não quer. Ele não quer fazer outra coisa, ele quer só brincar assim. Então vamos querer por ele, né? Eu falei isso na última live. A gente tem que querer por ele, junto com ele. E aí, gente, a importância da gente ter um professor de apoio, não só porque a criança foge, não só porque a criança dá trabalho, não só porque a criança bate, mas porque a criança precisa do apoio para aprender. É aquilo que a gente já conversou. Ela não vai, na maioria das vezes, só de olhar você fazer ou uma outra criança fazer aprender. Ela vai precisar de muito reforço, ela vai precisar de muito estímulo, ela vai precisar de muito modelo.
E aí a importância de ter alguém com ele na sala, com essa criança, para poder ajudá-lo neste momento. E aí também muito importante dizer, o AT, né, o acompanhante terapêutico ou mediador, seja o que for, ele não vai fazer as coisas pela criança. E ele nem vai inventar atividades para a criança. Quem vai fazer, quem planejou as atividades é o professor, né? Esse professor de apoio, esse acompanhante terapêutico, ele vai, da melhor maneira possível, fazer com que o aluno acompanhe aquela rotina. Suzy, o AT pode tirar o aluno da sala? Pode, se for preciso. Vamos imaginar que tá lá no meio da roda, né, o professor cantando musiquinhas. Essa música pode estar sendo aversiva para ele, porque ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. E aí, se ele ficar lá, ele vai ficar gritando, ele vai ficar correndo dentro da sala. Então, o ideal é o seguinte: se você sabe, se você já está conhecendo a criança, se você já sabe que quando começa a roda, ele se desorganiza, começa a correr e gritar, o que é que você vai fazer? Antes de começar a roda, você já vai tirar. Nós vamos sair um pouquinho agora para ir tomar uma água lá fora, ok? Já já a gente volta. A professora começa a roda, coloca todo mundo sentado, faz as musiquinhas, conversa o que tem que conversar, né? Você chega no meio. Aí um dia você chega, fica só um pouquinho e sai. No outro dia você chega, então vamos imaginar, você chega, fica 1 minuto, ele deu um grito, tá? Mas não interessa, gritou ou não gritou, com 1 minuto você vai sair. Uma semana, sim, na semana seguinte, você fica 2 minutos e você vai aumentando esse tempo. Por quê? Porque se eu só respeitar a dificuldade que ele tem na questão sensorial auditiva, quando que ele vai evoluir para poder ficar dentro da sala de aula? Então eu tenho que expor, mas expor aos poucos e com respeito, né? Respeitando o limite, respeitando as questões sensoriais, respeitando as características que aquela criança apresenta, né? Vamos imaginar, por exemplo, que uma criança na sala, ela gosta muito de correr. Aí ela chega e fica correndo para lá e para cá, e você não consegue fazer aquele controle. Então, o que você vai fazer? Ué, primeiro, você dá uma atividade de correr para todo mundo. Vamos correr. Gente, nós vamos iniciar sempre a aula fazendo uma atividade física. Então, vamos dar uma volta na escola. Se é a educação infantil, você coloca o parque primeiro e faz aquela atividade para que ele gaste aquela energia que ele precisa, para quando você retornar na sala de aula, ele poder estar mais equilibrado e tranquilo, né? E aí? Então, mas como é que a gente faz essa rotina, né? Ué, você vai ter que conhecer, não dá para eu falar para você que todo mundo precisa correr antes de começar as atividades. Não dá para falar para você que todo aluno tem que ficar tranquilo. Cada um é um, né? E tem uma coisa fundamental na questão da aprendizagem das pessoas com autismo, que é a questão da rotina, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. Uma das coisas que eu sempre fiz, né, junto com as professoras das salas, então, essa rotina agora, né, e já foi. Então, você vai colocando aqui todas as atividades que você vai ter no dia, né? Então, entrou, roda, depois cantar musiquinhas, ir no banheiro, lava a mão para ir pro lanche, depois vai pro parque, vai colocando aqui. E aí, como que pode ser feito esses desenhos? O ideal para as crianças menores é que você faça com fotos lá do ambiente da escola mesmo, né? Você tira foto, plastifica. E aí, para quem é de Campinas, é bem importante dizer que a rede municipal tem o CEPROMAD. A Tânia, acho que tá aí, né, Tânia?
O CEPROMAD é um centro de produção de materiais adaptados. Betinha, não sei se a Betinha tá aí também, o Júlio, a Josefina, que trabalham nesse centro, né? Então, você pode elaborar o seu material, você pode ir lá, imprime, plastifica e traz bonitinho para a escola, né? Então, mas pode estar, Suzy, não dá para eu tirar foto. Ok, pega foto de revista, pega foto de livro velho, pega qualquer coisa, né? Que a criança consiga entender. Então, você vai pondo aqui a rotina. Conforme já foi, você troca e põe pra cá. Ah, então já foi a brincadeira na sala, ó. O que é que nós vamos fazer agora? Ver um vídeo, né? Então, você vai dando a possibilidade para a criança de antecipar aquilo que vai ser feito, que é fundamental, né? E você vai também dar oportunidade para ela de lembrar, de memorizar que aquilo já foi. Porque ela quer ir pro parque de novo, quer ir pro parque. Você leva lá na rotina, ó, você tá vendo? A gente já foi pro parque, tá? Agora não, ó, agora é vídeo, ok? Tá bom? Então você vai ajudando. E tem diversas maneiras de fazer essa rotina. Eu tenho uma linda aqui, né? Acho que um dos últimos eventos que eu fui, eu comprei. Tem um site chamado Voz em Papel, né? E eles têm... Ah, esse é de combinados, não é da rotina. Ah, já vou falar dos combinados também. Então, isso aqui é fundamental também, né? Super importante. Ó, eu preciso combinar com ele aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito, né? Por quê? Porque muitas vezes a criança não sabe. Não consegue mesmo ainda aprender aquilo. Então, por exemplo, eu me lembro que tinha uma criança que mordia muito. E o Miguel e o Matheus foram crianças mordedoras, né? Nossa! Eu e o Marcos sofremos muito, porque, assim, às vezes a gente chegava na escola e eles tinham mordido e era bem complicado, né? Então, a gente ficava, às vezes, perdido e eu não sabia de tudo isso e eu nunca trabalhei com uma rotina dessa com as crianças, né? Até ter a noção do autismo, até ter os profissionais que foram me instruindo e eu estudando bastante para aprender. Então, por exemplo, então aquela criança morde muito. Você vai falar para ela assim, você não pode morder? Não. Você vai falar para ela, você pode morder. Ó, você pode morder o mordedor. Tá vendo? Este é um mordedor. Toda vez que você tiver com vontade de morder, você vem e morde aqui. Aqui pode. Pessoa não pode. Aí você vai lá e coloca na rotina que morder pessoa não pode, né? Teve um episódio, foi quando, tá até bem velhinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Quando o Matheus entrou no 6º ano, porque o Miguel tá 1 ano atrás, né? Eu segurei ele 1 ano, porque a gente achou que ele ainda estava bem imaturo para as questões da aprendizagem da alfabetização mesmo, né? E aí, o Matheus podia levar celular na escola, porque a partir do 6º ano, na escola que eles estudam, pode levar. Eles deixam numa caixinha lá, né? E na hora do recreio pode pegar e tal. Então, ele não conseguia entender que ele ainda estava no 5º e que no 5º não podia. E todos os dias ele chorava e tinha comportamentos disruptivos e ele queria levar o celular. Ah, e eu esqueci dessa questão da rotina, né? Mas aí eu lembrei e falei, já sei. Aí eu fui lá, peguei algumas imagens, ó, na internet, tá? Essas imagens são da internet. Eu peguei algumas imagens, eu fiz esse quadro aqui, né? Ó, um lado amarelo, tá vendo? O outro verde para diferenciar. Não pode, pode. Aí eu fui dando para ele as imagens. Miguel, o que é isso? É bater. Pode bater na escola? Ó, aqui é a foto da escola, né? Pode bater na escola? Não. Ó, então nós vamos colocar aqui, ó. Não pode. Miguel, dava brinquedo. Olha, você pode levar alguns brinquedos na escola? Posso. Então, nós vamos colar do lado que pode. Aí eu dei esse aqui pra ele, ó. Você pode levar celular na escola? Não, não posso. Então, de que lugar que nós vamos colocar?
no lugar que não pode. Gente, foi incrível, porque assim, ele praticamente acabou a questão da crise, né? Ele conseguiu entender, depois que a gente fez esse combinado de uma maneira visual, que ele não ia poder mesmo. E pronto, né? Então, sempre quando eu faço um combinado, ou sempre quando eu vou mostrar uma rotina, é importantíssimo que ele saiba. Em relação à rotina, eu me lembro quando ele estava ainda no Jardim das Amoras, acho que uns 3 aninhos, mais ou menos, para 4, eu ia levá-lo para a escola, ele falava assim, mamãe, onde que eu vou? Eu falava, para a escola, filho. E depois? Depois a mamãe vem te buscar. E depois? Depois a gente vai para casa. E depois? Então, ele ficava o tempo todo me perguntando. E aí, então, né, você vê essa necessidade da questão da rotina. Esse aqui é um outro modelinho de rotina, bem legal também, ó, né? Então, você vai utilizando as questões visuais para ajudar nessa aprendizagem. Essa comunicação aqui, né, visual, nossa, a gente usava muito, né? Eu sempre levei para as professoras nas escolas, então eu falava, gente, porque às vezes quando você fala não pode, aquilo não entrou ainda, entendeu? Não tá ainda incorporado. Agora, quando você diz esse aqui, ó, não gostei, muito feio, não gostei. Aí, mas assim que faz um comportamento adequado, muito bem! E aí você faz a expressão também, né, facial. Então, não gostei. Muito feio. E quando é uma coisa legal, você comemora. Muito bem, parabéns, toca aqui, né? Então, você tá dando um estímulo para quê? Para que ele repita aquele comportamento adequado, né? Então é muito importante. E eu me lembro, inclusive, uma vez, numa reunião de pais, que sempre no começo do ano eu ia nas salas, principalmente nas salas que tinha, né, as crianças com deficiência, me apresentar, né? E aí eu contando um pouquinho para eles, né, que naquela sala tinha uma criança com autismo e que a gente fazia um trabalho bastante visual. E levei os cartões, não levei, não, tinha. Lá tinha o quadro na sala e tinha o cartãozinho que a professora, os monitores usavam durante todo o tempo. Aí vira uma mãe de uma criança lá e falou assim, nossa, agora que eu entendi, quando eu fico brava lá em casa ele fala pra mim, mamãe, você tá, ó, vermelha, né? Até ele ia associando a cor, né? Então, assim, é super legal a gente trabalhar com essa questão, né? Gente, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo aí tranquilamente acompanhar? Tem alguma pergunta disso que a gente já falou? Como é que tá? Bom, tem uma outra coisa bem importante pra gente falar também, quando a gente tá trabalhando com a questão do autismo, é que às vezes a gente traz sempre atividades que eles ainda não conseguem fazer, né? E aí eles vão estar sempre se sentindo frustrados, incapazes. Então, o que é importante? A Cláudia falou dos avisos da minha mesa de jantar. Eu tinha, acho que não tá aqui comigo, mas assim, o Miguel, como eu disse pra vocês, ele come muito rápido, ele se deixar ele come muito, come às vezes com a boca aberta, né? Então, eu fiz, acho que agora eu nem tenho mais, viu, Cláudio? Já tirei, mas eu acho que eu precisava até pôr de novo, porque ele anda comendo muito rápido. Então, eu fiz assim, algumas figuras, então, comer devagar, encher o prato, então com um X grande em cima, com um prato bem cheião assim, pode, filho, encher o prato? Não, então, ó, põe devagarinho, põe um pouquinho, se você quiser depois você repete. Em relação a comer com a boca aberta, ou encher a boca, porque às vezes ele ia enfiando um monte na boca, nem conseguia, aí tinha um menininho com a boca assim, né, e um X,
filho, olha, é bonito, né? Então, a gente ia lá, visualmente, trabalhando isso com ele, né? Ah, isso garante a aprendizagem? Não garante. Claro que não garante, mas ajuda muito. E uma das questões do autismo que são muito importantes é o tempo. É o tempo, você vai trabalhando, você vai trabalhando, você vai trabalhando, né? A Márcia perguntou aqui, quando a criança não aceita os alimentos? Uma das características do autismo é a seletividade alimentar, né, Márcia? Então, a gente precisa ficar realmente... beijo, mãe, te amo também. A gente precisa ficar realmente atento a isso, né? O que vem... Uma das piores, das coisas mais difíceis, eu penso, é pensar assim, ó, quando é birra e quando realmente é uma crise, quando realmente é uma seletividade e tal. Então, quando que ele não quer comer porque ele não quer experimentar, ou quando realmente é uma coisa que ele não dá conta. Isso é muito difícil pra gente perceber, né? Então, você tem que ir trabalhando muito mesmo, tem que, né, percebendo tudo isso, aquilo que vai, aquilo que não vai, porque, por exemplo, até uns 3 anos, acho que ele comeu quase tudo, praticamente tudo, comia legumes, frutas, tudo, mas a Cássia colocou aqui que até hoje ela usa os sinais de positivo e negativo, muito bem, beijo, Rosana. Então, quando ele tem essa seletividade, ele não dá conta de comer, né? Mas isso não significa que você não pode ir ajudando, tentando fazer com que ele experimente, né, devagarinho, e para você realmente perceber. Eu me lembro que teve... Oi, Priscila, mãe do Yuri, lógico que eu lembro, beijo grande. O Yuri não tá aceitando a rotina? Vamos conversar, vamos lá, a gente conversa depois no direct, viu? Pode me mandar uma mensagem no zap, onde você quiser. Porque é isso, é difícil mesmo, né? Às vezes a criança não quer aceitar ou a rotina ou o alimento. Então, você precisa estar lá incentivando o tempo todo. Mas eu me lembro, então, quando ele começou a ter essa seletividade, teve um dia que eu falei, não é possível. Porque ele adora macarrão, né? Mas ele não gosta de nada molhado, ele não come nada com molho, nada molhado. Olha, a Cláudia comentando aqui que pro Vitor ela sempre dava um motivo para comer. Ó, esse tem vitamina A, que é boa para visão. Esse tem vitamina C, você não vai ficar resfriado, né? Então... E para ele funcionava, para outro pode ser que não funcione. Então a gente tem que ir testando mesmo, não tem outro jeito, né? De tentar trazer recursos para ver se o que a gente consegue. Mas aí ele gostava, então, como eu disse, muito de macarrão, ele come muito macarrão alho e óleo, né? Sem nada de molho. E de presunto, queijo, né? E come tranquilo. E tinha cannelloni, que é a massa do macarrão enrolada no presunto e queijo. E aí eu falei, vou fazer ele comer hoje um pouquinho, um pedacinho para ele experimentar, para ele ver que é a mesma coisa, né? Cortei um pouquinho, um pedacinho assim fininho, que ficou parecendo um macarrão. A hora que, não filho, só um pouquinho, só experimentar. A hora que ele, do jeito que eu pus na boca dele, ele vomitou. Né? Cenoura, teve uma vez também, eu falei, não, você vai lamber um pouquinho dessa cenoura. Aí quando ele foi, abriu a boca para lamber, eu pus um pouquinho mais para dentro da boca, do jeito que foi, ele vomitou. Me lembro uma vez, a gente tava na casa das tias do meu marido, né, do Marcos, e toda vez que a gente vai lá, até hoje, a tia Miriam ainda faz bolo para eles, que eles adoram bolo de chocolate, né? E aí, naquele dia, não tinha dado tempo dela fazer bolo, ela comprou um bolo de chocolate. E aí, a gente foi, cortou o bolo, tá? Ele sentou na mesa para comer. Conforme ele comeu, tinha pedaços de castanha no meio, né? E ele esses pedacinhos, esses grãos, assim, ele não consegue, não dá conta de comer. Do jeito que ele pôs, ele ama bolo de chocolate, do jeito que ele pôs na mesa, a hora que ele sentiu, na boca, a hora que ele sentiu o pedacinho, ele vomitou na mesa, né? Então,
Então a gente precisa saber disso, que tem coisas que não vão, né? Então hoje, eu já sei, molhado, nada, né? Então tudo é mais seco. Fruta, só banana. Não vai, a gente tenta. Às vezes eu ainda falo hoje pra ele dar uma lambidinha. E quando ele era pequenininho, ele comia maçã, ele adorava, né? Mas depois parou e a gente sabe de crianças que eu lembro uma criança que fazia terapia com o Miguel, que a mãe falava, ele só comia bolacha Clube Social e batata carinha. Era isso que ele comia só. Nada de arroz, nada de feijão, nem de bolacha, nem de chocolate, nem de nada. Só isso. Então, a gente precisa saber que ali tem uma questão sensorial. Não é só uma questão de gosto. E esse sensorial, beijo Paula, bem-vinda, obrigada. E esse sensorial, ele é super importante, porque assim, às vezes pode ser, ele não conseguiu comer por causa da cor. Tem crianças com autismo que selecionam a cor. Se é de uma determinada cor, ele não vai comer. Às vezes, ele selecionou pelo cheiro. Aquilo teve um cheiro que ele não deu conta e ele não vai comer. Às vezes, ele pode selecionar pela textura, né? Como eu disse para vocês, o Miguel, se é pedacinho, não vai, né? Às vezes, ele pode selecionar pelo sabor mesmo. Então, existem várias questões. E aí, então, extremamente importante, o quê? Ter uma avaliação de terapeuta ocupacional, né? Principalmente se for na área da integração sensorial, para fazer uma avaliação realmente sensorial e verificar o que está ali fazendo com que ele não consiga. Então, e aí mais uma vez, então nós vamos ficar, Suzy, só vamos dar o que ele gosta de comer? Bom, a gente vai sempre tentar, né? Mas às vezes, ele vai ficar realmente no filme da Temple Grandin, que eu já falei pra vocês, que eu adoro. Ela só comia gelatina e iogurte, se eu não me engano. Gelatina eu tenho certeza. Então, assim, né? Ah, vai morrer por causa disso? Não vai. Vai ter que tomar algumas vitaminas, provavelmente, fazer alguma reposição. Mas paciência, né? Então, quando eu tava falando dessas habilidades para aprendizagem, né? Então, como é que eu posso fazer, por exemplo, aí a Laura tá colocando, né, que o filho não aceita alimentos diferentes. É isso. Na mesa aqui em casa tem salada, tem legumes, tem verduras. O Matheus come brócolis, come alface, come vagem, come ervilha, tudo que é verde. Ele adora coisa verde, né? Então gosta, come tranquilamente. Mas o Miguel não, né? Então, isso não significa que eu não ofereça sempre. Sempre eu ofereço. Falo, Miguel, come só um pedacinho, experimenta aqui, né? Mas eu respeito. Quem sabe uma hora ele come, né? Tudo bem. Então, a gente foi no nutricionista faz acho que umas 2 ou 3 semanas. E aí ele passou algumas vitaminas. Ele falou pra mim, não deixe, Suzy, de você colocar beterraba no feijão, bate no caldinho, a beterraba, cará, inhame, né, cenoura, bate ali naquele caldinho para que ele nem veja e coloque, porque a vitamina vai estar lá, né? Então a gente vai fazendo isso, embora ele esteja com 13 anos, né? Então, vamos pensar, então ele precisa olhar nos olhos, precisa sentar, precisa apontar, precisa nomear, precisa imitar para poder aprender. Então, algumas técnicas, porque o tempo passa rápido demais, né, gente? Que horas são já? Meu Deus, falta só um pouquinho. Algumas técnicas, assim, rapidinho pra gente, Laura, da ânsia mesmo, da vômito, assim, já tentei. Ah, se ele sente o gosto, ele não come, né? Então, põe bem pouquinho, porque é isso que eu falei, né? Então, você não vai dar nunca? Não, você vai treinando. E esse paladar vai sendo treinado devagarinho. Então, você põe bem pouquinho da primeira vez, a segunda vez você põe um pouquinho a mais e vai indo, né? Devagarinho. Vou dizer pra você que ele vai comer um dia? Não sei, né? A gente vai tentando, né?
Bom, então vamos lá. Não olha nos olhos. Suzy, como é que eu trabalho isso para que ele consiga olhar no olho e tal? Então, existem algumas atividades que você pode fazer. Uma muito gostosa que eles gostam geralmente bastante, toda criança gosta, é aquele que você põe, né, o pano no olho. Opa, cadê? Achou, né? Essa atividade é muito difícil uma criança que não olhe. Mesmo, né, que a criança com autismo, que tem aquela dificuldade toda de interagir, que não para, quando você tá fazendo esse tipo de atividade, geralmente ele entra, né, junto. Bolinha de sabão é muito legal, porque toda criança gosta de bolinha de sabão. Né? Então você vai brincar, ele vai olhar, e aí quando você faz na frente do seu rosto, ele vai olhar pra você e vai olhando aos poucos. E não esqueça de reforço positivo. Olhou? Elogiar. Muito bem! E aí o reforço também pode ser o quê? Abraço, carinho, fazer cosquinha. Depende de qual é a sensibilidade. Se ele não gosta de toque, então o que você vai fazer? Manda beijinho, canta a música que ele gosta. Você vai verificar pra ele qual é o estímulo que seria reforçador. Bom, não senta. Não para sentado na roda. E aí isso é muito comum. Acho que a maioria das crianças com autismo que eu já trabalhei sempre tiveram essa dificuldade de sentar na roda, né? Então, eu orientava às vezes, né, alguns monitores, então lá, a roda tá acontecendo lá do outro lado e ele tá aqui brincando com o carrinho, né? Então você senta atrás e devagarinho você vai chegando um pouquinho pra frente. Você vai chegando um pouquinho pra frente. Então aquilo que eu falei, ele não tá com a vontade, ele não tem esse desejo, você tem a vontade, o desejo e faça junto com ele. Aí a gente usa aquela teoria do Vygotsky, né? Onde ele diz assim, tudo que a criança faz hoje com ajuda, amanhã ela faz sozinha, né? Então ela já tá ali, já é um potencial de aprendizagem para ela. Você faz junto, até que esse conhecimento se torna real, né? Então, vai fazendo junto, vai trazendo. Não sei se a Ana Maria tá aqui, a Ana, que trabalhei com ela lá no Arthur Bernardes. E a Ana, ela fazia uma atividade extremamente interessante e para vocês verem, porque assim, a gente não sabe tudo e nem, né, ela observando, estando no dia a dia ali com o aluno dela, ele gostava muito de livros, o que ela fazia? Todos os dias na roda ela levava um objeto surpresa, né, dentro de um saco. E ele ficava brincando no cantinho dela, mas quando ela pegava o objeto surpresa, ele já sabia que ia ter uma coisa legal e ele ia pra roda. Então você vai ter que chamar a atenção, você vai ter que motivar a entrar pra roda. Então no começo ele não ficava, ele saía, ele corria. Às vezes ele pegava o objeto que estava e saía correndo, não queria deixar que as outras crianças vissem, né? Mas devagarinho ele foi conseguindo. E aí ela usava ele, você que vai levar para cada amigo para mostrar o que é o nosso objeto surpresa. Aí ele ia de um por um, mostrando, e depois ele sentava no meio da roda e ficava brincando enquanto estava cantando, enquanto estava fazendo outro tipo de atividade. E tudo bem, né? Pelo menos você conseguiu fazer com que ele não estivesse lá longe mais, ele já estava ali no meio da roda. Aí devagarinho você senta junto no meio da roda e vai trazendo para trás até que ele fique na roda, mesmo brincando com o carrinho, e por aí vai, né? Deixa eu ver. Ih, vai acabar. Gente, vai acabar nosso tempo, temos 1 minuto. Bom, espero ter trazido algumas coisas boas para vocês. E a semana que vem, a Aline vem, tá? Pra gente fazer a nossa live. E eu quero contar uma coisa também, que eu abri meu canal no YouTube, viu? Suzy Ferraz Autismos. Depois vocês vão lá, eu coloquei um vídeo contando um pouquinho como o Autismos nasceu, né? E vou colocar algumas coisas, algumas lives, eu tô tentando salvar lá. A live com o Yuri, ele conseguiu salvar, baixar, me mandou, eu vou colocar também. Então, gente, beijo enorme.
Nossa, eu tinha anotado tanta coisa para falar, mas não deu tempo. Mas a gente vai conversando. E vocês, por favor, também coloquem lá se vocês têm dúvidas, se vocês querem saber alguma coisa. Vai colocando lá que daí eu vou trazendo, né, os assuntos que vocês querem ouvir, as coisas que vocês precisam, que faz parte aí do dia a dia de vocês, porque é esse o objetivo do autismo, tá? É compartilhar conhecimentos, é buscar informações para ajudar as pessoas a poderem trabalhar de uma maneira melhor e ficarem mais felizes. Beijo!